O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre mães atípicas e as relações de trabalho, com Amanda Atiladê, articuladora social. Olá, eu sou Amanda Atiladê. Então, eu fui, né, na minha adolescência já de grêmio estudantil, de conselhos escolares e tal, muito mais presente no grêmio, né, por conta do tipo de atuação política. E no decorrer da vida, né, fui para a militância partidária também, construir essa narrativa. E aí, quando eu venho chegar, né, dentro da produção, quando eu comecei a trabalhar com cultura, com gestão de projetos, já foi ali por volta de 2018, 2017. E isso teve muito a ver com a relação que eu me encontrei, né, me reencontrei no sentido de me entender enquanto mulher negra nesse lugar de resistência mesmo, de luta e tal. E aí eu comecei a enveredar por esse caminho dos projetos sociais, né? Associada à militância, eu fazia parte do coletivo de mulheres negras As Carolinas, aqui do Rio Grande do Norte. Eu sou alagoana, mas eu estou no Rio Grande do Norte desde 2010, mais ou menos. E foi dentro desse coletivo de mulheres que eu consegui me compreender, né, e compreender o que era ser uma mulher negra dentro do nosso Estado de Direito, né, uma mulher negra brasileira. E foi nesse contexto que foi chegando essa coisa dos projetos, né? Vamos aqui escrever um projeto para essa atuação política, vamos viabilizar possibilidades de coletivo, intercâmbio, e aí eu entrei também junto com o coletivo, na verdade o coletivo entrou na rede de mulheres negras do Nordeste, e aí a gente começou a fazer essas costuras. E a partir desse momento é que a gente, no caso, eu consigo, as participações especiais aqui Desculpa. E a partir dessa militância com a Rede de Mulheres Negras do Nordeste, a gente começa a pautar projetos e, então, nessa trajetória, né, de começar com projetos, né, de direitos humanos, de projetos que pudessem viabilizar a atuação política do coletivo, eu acabo chegando nos projetos culturais, né? Isso vem ali por meio da pandemia, né? Foi dentro mais ou menos desse meio tempo que eu vou construindo essa trajetória dentro da cultura também, né? E já a maternidade atípica, né? Eu já era mãe atípica e não sabia desde que o meu primeiro filho nasceu, né? Desde 2011, ele é uma criança autista com superdotação, altas habilidades. E anos depois, em 2022, eu pari Maia Sol, que é uma criança pretinha, uma menina pretinha com síndrome de Down. E aí todas as coisas vieram desenrolar nessa maternidade atípica que eu já tinha, não de forma consciente, mas com Maia isso veio de forma mais orgânica, até porque a gente fez a avaliação neurológica do meu João, que é meu primogênito, e aí a gente descobre que ele tem autismo, nível de suporte e as altas habilidades com superdotação. E foi mais ou menos daí, né, que surgiu, por exemplo, aí eu já tinha projetos de cultura na pandemia, eu comecei a fazer escrevivências,
Escrevi Vivências Poéticas, que era um projeto que ia trazer essa coisa da escrita como uma forma de revolução mesmo, né? Como a literatura poderia revolucionar em diversos campos, né? Eu trouxe escritores partidários, aí eu trouxe slams, enfim, trouxe uma gama de pessoas que pudessem fazer esse trabalho. E com o nascimento de Maia, pouco tempo depois, o Coletivo As Carolinas, com uma proposta minha, a gente fez a exposição fotográfica O Trevo de Quatro Folhas Negro, que era para tratar a discussão sobre a invisibilidade de crianças pretas e pardas com síndrome de Down através da fotografia e também de um mapeamento político, né, de pessoas, lugares e instituições. Então, foi mais ou menos nessa caminhada que eu fui chegando, né? Eu fui me fazendo produtora cultural e dentro do processo, né? Fazendo um curso ali, uma atuação de forma mais orgânica, as coisas foram chegando. A gente ser mãe atípica, né? No mundo do trabalho, ele já gera para você uma dupla invisibilização, né? Por um lado, a gente vai ter a maternidade, que ela é associada, muito associada a um obstáculo à produtividade no trabalho, né? Porque o trabalho exige que você dê uma produção sobre-humana, né? E aí, do outro lado, você vai ter a questão da deficiência, que ela quase nunca ela é levada em consideração nas estruturas de trabalho, né? Aí, para mim, que sou uma mulher negra dentro da cultura e na gestão de projetos, isso fica mais acentuada ainda por conta do racismo estrutural, né? Aí a gente vai ter a informalidade do setor e a falta dessas políticas que são de fato de cuidado, que já é não só do setor, né? É da nossa sociedade em si e o setor só vai reproduzir esse marco, né? Esse marcador, né? O que eu vejo muito é que a gente é cobrada como se a gente não fosse mãe, né? Então a gente tem que responder à altura daquilo que é desejado, né? Por quem nos contrata. E muitas vezes a gente é olhada como se fossem mães, que a gente não tem direito ao trabalho, não tem direito à criação e muito menos à liderança. Então, assim, galgar esses espaços, disputar esses espaços e não é só disputar o espaço, e sim estar num bom lugar ali dentro, né? Ainda é uma luta diária, né? Para você ter o reconhecimento, a flexibilidade e o respeito. E aí a gente fica o tempo todo na busca de compensar, quando o trabalho da gente já é muito bom, né? Porque normalmente a gente trabalha porque a gente acredita naquela ideia, acredita naquela proposta, a gente entende a cultura como um marcador de mudanças sociais, né? É revolucionário ser da cultura, né? E aí a gente tem que lutar para que tenha esse espaço e esse espaço com respeito, e aí a gente precisa da flexibilidade, porque a gente vai usar, e muitas vezes a gente compensa em outros horários. Então, tem muito disso. Não é impossível, né? Porque estamos cá nós fazendo, né? Eu não sou a única, né? Existem outras mães dentro desse processo que a gente conhece, que a gente consegue, né, trabalhar juntas, e aí a gente consegue se apoiar, né? Dando uma dignidade maior do trabalho uma das outras, né? Mas o maior desafio é esse, é a lógica do trabalho em si, né? Que a gente tem hoje no país. Então, ele vai refletir, sim, dentro da cultura, e dentro da cultura a gente precisa pautar aquilo que nos cabe, porque, né, o mundo que se alargue, né, para que a gente possa caber. Eu ver o impacto que ele causa, né, diretamente, assim, o que eu vejo, assim, de inquestionável, aquilo que a gente não vai dizer, não, não é bem assim. Vai ser a permanência, para que a gente esteja nos trabalhos, para que a gente esteja dentro, né, desse mercado, e o nosso crescimento profissional, porque uma vez que a gente entra, a gente tem a dificuldade de crescer ali dentro. E sim, não por competência, porque assim, não é o questionamento aqui, né? Em nenhum momento a gente vai discutir sobre a competência, porque não é sobre isso. Mas é sobre esse olhar que se tem atravessado quando a gente tem uma mãe atípica ali trabalhando, né? Então, a gente tem dificuldade para permanecer, dadas as condições, né, que não são das melhores, e uma vez que a gente consegue estar, a gente tem dificuldade de crescer ali dentro, mesmo quando a gente está profissionalmente ali no nível bom, né, no nível de excelência de trabalho, mas ainda assim, a gente galgar esses lugares de liderança ainda é bem difícil, né? Porque o cuidado exige tempo, atenção constante, a gente tem que ter disponibilidade emocional para a criança, às vezes a criança desregula, ou qualquer outra coisa que aconteça no nosso mundo enquanto maternidade. A gente precisa, de fato, parar um pouco para poder dar atenção. Mas o mercado ele continua operando como se todas as pessoas tivessem as mesmas condições. E não é bem assim, né?
E aí a gente vem para o campo da cultura, que é totalmente marcado pela informalidade, né? Aliás, totalmente não, né? Muito marcado pela informalidade, e aí a gente vai ter aqueles prazos que são inflexíveis, a ausência de redes e pouca compreensão dessas necessidades reais do cuidado, né? Aí, como é que chama? E a gente não tem aquela remuneração à altura, porque quando a gente consegue também, né? Eu sempre digo, olha, dinheiro e informação, quando não resolve é porque foi pouco, né? Então, assim, quando a gente tem uma grana, um salário, né, uma renda pela que está executado boa, à altura mesmo, a gente consegue até pagar a escolinha ou pagar uma cuidadora para estar ali cuidando dessas outras demandas enquanto a gente está nessa função. Mas nem sempre a gente consegue galgar isso, e aí dificulta, né? Por isso que a gente vai ter mães que deixam projetos, recusam oportunidades, ou são vistas como menos disponíveis. Por quê? Porque, na verdade, a gente está sustentando múltiplas jornadas, né, que se tornam ali invisíveis. Então, encontrar esse caminho do meio é também, não é nem o caminho do meio, né? Encontrar esse caminho possível também é uma construção de que a gente tem que estar o tempo todo ali disputando, assim, ó, é assim que a gente faz, é assim que a gente executa, é dessa forma, ó, preciso desse tempo aqui. Então, tem esses desafios que são marcadores importantes, mas que a gente também consegue, não deveria, mas a gente consegue superar, né? Porque a gente está o tempo todo superando, sabe, Maria? Esse é um grande desafio. Eu não consigo responder por todas, mas no geral, e pelo que aconteceu comigo, né, o que é que a gente faz? É autonomia, né? Eu precisei criar uma própria marca, né, uma marca de gestão de projetos para poder atuar de forma que eu pudesse conseguir articular renda, propósito e cuidado. E aí isso vai passar pelo empreendedorismo, né? E pela atuação em muitas frentes, né? Então, por exemplo, hoje eu atuo com cultura, hoje eu atuo com educação, povos tradicionais. Eu tenho uma exposição fotográfica, né, que tá rodando. Aí tenho trabalhos com comunidades tradicionais, suporte também para a elaboração de projetos e muitas vezes da execução também. E também na área da educação eu precisei enveredar para poder conseguir, né, gestar tudo isso que a gente deseja. Porque, como eu disse, ainda não está no campo do ideal. E aí, quando eu crio essa autonomia de criar minha própria marca, eu consigo, por exemplo, cobrar mais do que eu cobrava só enquanto Amanda individual. E aí eu contrato outras pessoas também para que elas trabalhem dentro da marca e a gente consiga fazer essa rede funcionar, né? Eu consigo pegar mais projetos, receber mais por isso e conseguir contratar outras pessoas que me ajudem no processo da execução, né? Não necessariamente ajudar, né? Executar a parte para aquilo que foram contratadas. Mas, assim, eu vejo hoje, dadas as estruturas que a gente tem, que ainda é muito difícil a gente encontrar empresas, né, que consigam abarcar essa complexidade que é a maternidade atípica, né? Porque as mães, elas são extremamente criativas, pelo menos que eu conheço da cultura, né? Elas dão um nó em pingo d'água, que nem diz Matuto, mas tem essa coisa da empresa olhar para a gente antes como mãe, maternidade, pessoa que vai faltar, que não vai produzir, que não vai criar, que não pode liderar, antes mesmo de olhar nosso currículo, de ver nossa prática. Então, assim, para não passar por esse desgaste, porque é um desgaste, é uma frustração, muitas mães, como eu, a gente cria nossa própria marca e vai para esse campo da autonomia, né? E aí a cultura e a gestão do projeto acaba se tornando esses caminhos de sobrevivência e de resistência, para a gente poder conseguir, como eu disse, ter renda, conseguir manter esse cuidado, né? E o nosso propósito, né? Que é transformar através da cultura, né? E poder também disseminar, publicizar nossas ideias e aquilo que a gente compreende de tão importante para a nossa sociedade, né? Não é um lugar que a gente não deva estar ou não deva disputar, é um lugar que a gente disputa, inclusive, as ideias e os formatos, né? Então, quando eu trago a minha marca, quando eu crio a minha marca, e a partir da minha marca também eu contrato ou até hoje eu acho que eu só contratei pessoas pretas e eu sempre busco mães, né? Também porque eu sei dos desafios. E aí também não é você colocar dentro, né, da empresa, colocar dentro, né, da sua marca, daquela lógica que você criou, só uma mãe e jogar lá, pronto.
botei e paguei a cota. Não, não é isso, né? É você criar as condições, as flexibilidades que a gente está aqui tanto pautando, a gente criar essa lógica que funcione de trabalho. E tem funcionado, né? Por aqui tem funcionado bastante. Então, posso dizer que essa autonomia é, é, uma, é um dos pontos que eu vejo que tem se repetido bastante. Assim, outras mães que eu vejo que está na cultura há tempo criando sua própria marca para poder tentar e aí vislumbrar outros cenários. Claro, no começo é desafiador, porque à medida que eu criei, por exemplo, a Amanda Tila de Gestão de Projetos, eu ainda tinha que estar, né, em outros grupos para poder me financiar. Então, né, deu aquele boom da sobrecarga ainda maior, mas fui me colocando, né? Hoje eu já consigo ser uma referência dentro aqui do Estado quando se pensa projetos sociais e culturais. Então, assim, foi esse caminho que eu consegui fazer, né? Dadas as minhas condições, né? Que eu sou uma mãe solo também e tal, mas eu consegui ir trilhando esse caminho. Agora sim, né? Eu estou desde 2018 ali na labuta. Eu penso que o desafio ele é muito maior do que o que está colocado dentro da cultura. Mas pensando a cultura, eu acho que a gente precisa, né, urgentemente pensar editais com critérios de equidade, a gente pensar prazos compatíveis com a realidade, assim, né? Porque muitas vezes são assim, sai o edital hoje, né, para daqui a 3, 4 dias, né? 5 dias no máximo. Então, isso é muito doido para a gente poder conseguir dar conta, né? Eu entendo, né, os financiadores, as organizações e tal, mas eu também entendo que às vezes é feito um formato para que a gente não caiba, né? E eu acho que, e eu penso também, né, que uma vez que a gente consegue esses editais com equidade, esses prazos, a gente também pensar na permanência, não só o acesso, né? Porque se a gente pensar fora dessa lógica, as mães atípicas vão continuar sempre sendo empurradas para fora, né? Porque são escolhas impossíveis entre cuidar e existir profissionalmente, mas são necessárias. Então, acredito que pensar esses editais de forma mais funcional para a sociedade no geral seria uma boa mudança. E os critérios de equidade. Porque assim, a gente fala da maternidade atípica, que é um recorte do recorte, mas a gente tem ali, né, a questão de ser mulher, ser preta, e daí mãe atípica, né? Então, a gente precisa começar a mover essas estruturas da base para a gente poder ter outros resultados. Porque, assim, como eu falei no início, né, não é sobre ser capaz ou não de fazer, né? Não é sobre o currículo. A questão é que muitas vezes nem o nosso currículo é olhado, né? Nem o nosso portfólio é olhado, ou às vezes a gente tem um cara aí branco e tal, com um portfólio muito mais empobrecido de atividades que o nosso, né? E de atividades exitosas. E aí ele simplesmente passa porque é uma pessoa que não vai ter filhos para dar conta, e muito menos filhos atípicos. Então, acho que a gente tem que pensar isso. Acho que critério de equidade, a gente pautar, né? Quando a gente tem essas. A gente tem aqui em Parnamirim, na cidade que eu estou, no Rio Grande do Norte, né, aquelas discussões, por exemplo, das PNABs, né, de como é que a gente vai pensar os editais, não sei o quê. Então, a gente está lá sempre pautando as discussões, colocando, porque a gente não quer concessão, a gente quer condições para estar ali dentro, para que a gente possa disputar em pés daquilo que é possível, né? Cada um conforme a sua capacidade, mas que, óbvio, nunca foi um questionamento sobre, vamos rebaixar ou flexibilizar o edital. Não, a gente só quer condições pau a pau. Eu lembro que num dos editais do ano passado, a gente escreveu um projeto incrível, assim, com uma nota altíssima, e simplesmente, inclusive, a gente pontuou a nota maior do que um homem branco daqui, né? Do Rio Grande do Norte, e a gente não entendeu porque foi que o cara passou e a gente não. A gente teve que escrever o recurso, dizer, isso aqui, olha aqui essas pontuações, isso aqui não está correto, por quê? Qual foi o questionamento? E aí eles não nos responderam, mas refizeram a colocação, né? Mas a gente teve que ir lá ainda brigar no recurso, passar por mais esse desgaste e simplesmente, né, corrigiram o erro, né? Não, foi um erro. Mas a gente sabe que erro foi esse, então acho que a gente pensar nesse lugar. A gente também passa muitas vezes não, né? Mas a gente também consegue correr ali, né, em outros estados como parecerista. Então a gente também ter esse olhar quando a gente estiver no lugar de decisão,
no lugar de estou aqui escolhendo projetos, pessoas, agentes culturais, a gente também tem essa sensibilidade no olhar. Eu acho que é isso. Gente, não desistir. Persistência, assim. Eu posso dizer que eu estou desde 2018 e é uma das minhas principais rendas, é o trabalho com gestão de projetos, né? Seja elaborando, seja prestando consultoria, executando e tal. Então, assim, o lance é ter a persistência mesmo e tentar encontrar o seu próprio modo de fazer. Às vezes tem trabalhos que a gente deve escolher não pegar mesmo, assim, não, isso aqui não é bom para minha saúde mental, isso aqui não é bom para minha saúde do meu lar, para minha saúde financeira, porque às vezes a gente também, no desespero, e eu entendo, porque eu fiz escolhas assim já, a gente pega qualquer trabalho, qualquer valor que a gente precisa botar comida na mesa das nossas crias, né? E não é assim, a gente consegue. Acho que criar os nossos limites, dizer, olha, só vou até aqui, e se você não puder, não poderemos fazer isso. E tentar criar o seu próprio caminho mesmo, mas na persistência, né? E buscando o edital, fazendo sua própria captação. Eu acho outro ponto que se eu tivesse sabido lá atrás, teria sido mais fácil para mim, é ir para fora também do estado, né? Não só pensar nessa captação do recurso local, mas a nível nacional, né? Hoje eu já aprovei projetos nacionais que eu nem imaginava que eu ia conseguir. Poxa, consegui um recurso com a Nações Unidas. E eu, meu Deus, é possível. Então, assim, é essa busca, né? A constância de ter a consciência de que a gente está fazendo aquilo que a gente acredita e que a gente acredita no nosso fazer diante daquela situação. Então, é pensar sempre a persistência e fazer as escolhas que são alinhadas com o próprio propósito de renda e também, né, daquilo que nós pensamos de deixar como legado ou de trabalho feito. Então, acho que pensar nesse caminho vai fazer com que seja um tanto quanto suave no sentido do resultado. Precisa ter uma persistência? Precisa. Ser, Amanda, mas a gente está sem comida na mesa. Sim. Quando a gente fizer aquelas escolhas que a gente sabe que não é o melhor do mundo, mas responde à necessidade, a gente entender que também tenha tempo aquilo. Não, olha, escrever essa meta. A minha meta é só ficar nesse trabalho 1 ano. Daqui a 1 ano eu quero estar em outro, então vou galgar isso ali, mesmo em meio aos nossos desafios, porque eu sei quão grandes são os nossos desafios, porque eles são os meus desafios também, enquanto mãe solo, dentro dessa maternidade atípica, né? Tem uma criança com a síndrome de Down e outra criança dentro do espectro autista. Então, assim, às vezes a gente pira, mas, assim, vamos organizar a nossa pirada, assim, né? Que é para regular, a gente pira, regula e vamos voltar aqui, né? Então, acho que é muito nesse sentido. Persistir e tentar dizer, não, isso aqui não é o fim do mundo, vai dar certo. Hoje a aula foi sobre mães atípicas e as relações de trabalho, com Amanda Attiladé, articuladora social.